Então, nesse momento, convidar Fernando. Fernando vai falar sobre malformações da orelha interna, desafios e estratégias na reabilitação com implante coclear. Obrigado por você ter vindo, Fernando. Obrigado, Faez. Obrigado pelo convite. E um desafio, né? Um tema difícil, um tema específico. Eu vou tentar falar o geral aqui. Espero que todo mundo entenda bem, mas falar que é um tema bem específico, né? Então, dentro dos objetivos, numa primeira etapa, a gente vai definir e classificar as principais malformações cocleares, correlacionar os achados de tomografia e ressonância com viabilidade e riscos inerentes de cada malformação, planejar a abordagem cirúrgica e a escolha do eletrodo conforme o fenótipo anatômico, delinear tratamento e expectativas funcionais pelo tipo de malformação. Na segunda parte, a gente vai falar das displasias do nervo coclear, definir o que é hipoplasia e aplasia, apresentar a classificação e dados de epidemiologia relevante, determinar expectativas funcionais e fatores prognósticos. Planejar o tratamento, pelo final. Então, o que é malformação? São alterações congênitas que resultam de um distúrbio do desenvolvimento embrionário em momentos distintos, produzindo fenótipos previsíveis. O diagnóstico é baseado em imagem, tomografia e ressonância, e classificação embriológica proposta por Senarugu, organismos padrões por estadio de interrupção. Então, a gente tem a embriogênese, que é um contínuo, parte lá desde um órgão rudimentar, e, a depender do momento que ocorre a mutação, a gente vai ter um fenótipo definido. Se essa mutação acontece muito cedo, a gente vai ter um órgão ainda muito rudimentar, um órgão com uma malformação maior. Se ela ocorre na terceira semana, a gente tem as aplasias de cóclea. Se ela ocorre na quarta semana, a gente tem as cavidades comuns. Se ela ocorre na quinta semana, começa a partição incompleta, tipo 1. Se ocorre na sexta semana, a hipoplasia coclear. Se ocorre na sétima semana, as partições incompletas, tipo 2 e tipo 3. Além disso, malformações menores, como aqueduto vestibular alargado. Falando de cada uma dessas malformações, então, a mais rudimentar ali, na terceira semana, a aplasia coclear. Então, o paciente nasce sem cóclea, ele pode ter vestíbulo, pode ter um vestíbulo bem formado, ou pode ter um vestíbulo também com malformação. Cavidades comuns são é uma câmara única que engloba a cóclea e o vestíbulo, sem uma separação interna, que a gente vê aqui. Então, existe tecido vestibular, existe tecido coclear, mas dentro de uma única estrutura, dentro de um único órgão. As hipoplasias cocleares, que são cócleas menores, são cócleas diminutas. Tem uma classificação, vai de grau 1 até grau 4. A gente encontra cócleas bem pequenas. As partições incompletas, vai tipo 1, tipo 2, tipo 3. Lembrando que a partição incompleta acontece um pouco antes na embriologia, que é as hipoplasias cocleares, mas na classificação a gente coloca posterior. Então, é uma malformação em que a cóclea tem um tamanho externo normal, porém uma cóclea lá dentro que ela é cística, né? Ela não tem septação, ela não tem um modíolo formado. E a partição incompleta tipo 2, malformação de Mondini, que é a clássica, aquela cóclea que tem apenas uma volta e meia, né, que a rampa média e apical é um cisto único. E a partição incompleta tipo 3, ela está relacionada com uma mutação em um gene ligado ao gene X, portanto, ele acontece em crianças do sexo masculino. Tá? Acontece que o modíolo é ausente e o conteúdo dessa cóclea ela tem comunicação direta com conduta auditiva interna. Isso tem uma implicação clínica para a gente muito importante, porque quando a gente abre essa cóclea, a gente já espera que aconteça Gusher, que é uma complicação, uma fístula no intraoperatório. Então, a gente já entra nessa cirurgia sabendo que a gente vai ter essa dificuldade a mais.
Correlacionando aqui cada uma dessas malformações, fazendo um resumo, com o que a gente escolhe de eletrodo, que essa aqui é a ideia dessa apresentação. Então, em apresentações muito rudimentares, aplasia do labirinto, autocisto rudimentar, aplasia de cóclea, a gente não tem uma estrutura, uma cóclea definida. Então, a gente não consegue passar um eletrodo nesse paciente. São pacientes que são candidatos a implante de tronco encefálico. Mas, a partir do momento que a gente tem uma cavidade, que a gente tem um órgão coclear, por mais rudimentar que ele seja, por menor que ele seja, por mal formado, que caiba, que seja viável passar um eletrodo, o implante coclear já passa a ser viável. Com algumas especificações, como em cavidades comuns, o eletrodo, a gente consegue fazer um implante coclear, a gente abre essa cavidade, essa cóclea mal formada, e posiciona o eletrodo. Não vai fazer o formato da cóclea habitual, mas posicionando, alocando o eletrodo ali, a gente já consegue ter resultados auditivos. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, evitar eletrodos perimodiolares, utilizar eletrodos retos. Em casos de hipoplasia coclear, são cócleas pequenas, menores, então o cuidado que a gente tem é também escolher eletrodos menores, individualizar a escolha baseada no tamanho dessa cóclea. Já nas partições incompletas, tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, o que a gente encontra é a possibilidade de Gusher, possibilidade de fístula. Então, a gente já parte para a cirurgia escolhendo eletrodos adequados também, eletrodos com stopper, eletrodos que a gente consiga ocluir, fechar essa cóclea, que nos ajuda a controlar esse Gusher, essa fístula. Então, um resumo do manejo que a gente faz para cada uma dessas alterações: aplasia coclear, implante auditivo de tronco encefálico, quando bilateral. Implante coclear, nesses casos de aplasia, a gente não tem um órgão auditivo, não é viável. Em casos de cavidade comum, eletrodo reto, inserção ampla, a gente abre totalmente esse labirinto para posicionar esse eletrodo, imagem e telemetria para confirmar a posição, considerar implante de tronco apenas se o nervo estiver ausente. Partição incompleta tipo 1, aqui, nas 3 partições, a gente já tem um risco de Gusher, então o que a gente faz é a escolha de um eletrodo que tem esse mecanismo, como se fosse uma rolha, um stopper. É um dos cuidados que a gente pode ter para tornar a cirurgia mais tranquila. E nas hipoplasias cocleares, como eu falei, cócleas menores, a gente pode individualizar esse eletrodo, né? Escolher um eletrodo adequado. Existem aplicativos, existem plataformas que a gente consegue usar para reconstruir essa cóclea através de exames de imagem e já planejar o eletrodo. Uma cóclea muito pequena, a gente tem eletrodos menores. Existe portfólio para isso. Então, já ir prevendo isso. A segunda etapa agora da aula, a gente vai falar da displasia do nervo coclear. Agora já não é mais a cóclea, agora é especificamente o nervo coclear. O que a gente tem é a anomalia congênita do 8º par, em que o nervo coclear está ausente, nos casos de aplasia, ou reduzido, nos casos de hipoplasia. Historicamente é considerada um fator de mau prognóstico para o implante, mas os resultados são variáveis. O diagnóstico é clínico radiológico, a ressonância define o ramo do nervo coclear e a tomografia qualifica o canal e o meato acústico interno. Os fatores de risco associados incluem prematuridade, internação em UTI, diabetes maternos, embora a maioria dos casos realmente sejam esporádicos. A gente encontra na imagem, nos casos de aplasia, o nervo coclear não é identificável no meato acústico. Nessa incidência de ressonância, que é uma ressonância oblíqua sagital. O canal ósseo é ausente, uma estenose severa, o meato acústico interno é extremamente estreito. Implicação prática, o risco de não ter resposta com o implante coclear. Nos casos de hipoplasia, o nervo coclear é visível, porém menor calibre.
geralmente menor do que metade quando a gente compara com o nervo facial. O canal ósseo menor do que 1,4 milímetro, meato acústico interno normal ou discretamente estreito. A implicação prática, o implante aqui é possível e recomendado em casos de perda auditiva severa profunda, mas os resultados são variáveis. É importante aqui ter o aconselhamento para a família de que aquele implante talvez tenha uma resposta menor do que o esperado. Na tomografia, o que a gente vê é isso aqui é a entrada do canal, a entrada do nervo auditivo na cóclea, menor do que 1,4 centímetro, já sugere uma hipoplasia. E a medida do meato acústico interno, na literatura, varia entre 2 e 3 milímetros, sugere estenose. Na imagem, o que a gente vê? Nessa primeira imagem aqui, a gente vê o nervo coclear normal, a gente compara com esse nervo de cima, que é o nervo facial, ele está do mesmo tamanho, até um pouco maior. Nessa imagem de baixo, a gente identifica apenas o nervo facial. Então, aqui é um caso de aplasia de nervo coclear. Na segunda imagem, aqui é um caso de malformação. A gente encontra um resquício apenas de nervo coclear, muito menor do que o nervo facial, que é sempre esse de cima, anterior e superior. Na parte de baixo, um nervo coclear praticamente igual ao nervo facial. Então, aqui é um caso de baixo, um caso normal, de cima, uma malformação, uma hipoplasia. Classificação varia de 1 a 4, sendo que de 0 a 1 a gente encontra uma baixa probabilidade de resposta auditiva e, em classificações maiores de 2 a 4, uma chance maior de um resultado funcional. Então, a relevância clínica disso aqui. Né? Então, é uma causa importante, perda auditiva congênita, sobretudo na infância, especialmente para aquele caso de perda auditiva congênita unilateral, em que a gente encontra até 1/4 a metade dos casos com displasia, com ou sem outra alteração anatômica presente, mas muito relevante. Então, em casos unilaterais, ficar bem atento que é possível que a gente encontre displasias. Já quando a perda é bilateral, outras causas já passam a serem bem mais comuns. Então, a prevalência em casos de bilateral congênita é bem menor. Achados audiológicos, os achados são bem parecidos com o que a gente encontra na neuropatia auditiva, né? Em que um pH desorganizado, microfonia coclear, as emissões podem estar presentes e podem permanecer presentes durante muito tempo. E a variabilidade de limiares, raros casos de audição residual moderada, a maioria com perda auditiva severa profunda. Tratamento, critério para implante coclear, se qualquer teste sugerir a presença do nervo coclear, é considerar como primeira opção o implante coclear. Avaliações. Se esse paciente não tiver uma resposta ambulatorial, uma resposta clínica, a gente considerar fazer o registro transtimpânico pela janela redonda ou eletrodo intracoclear, para testar se esse nervo coclear tem resposta. E os resultados com implantes são variáveis, né? Então a gente tem que aconselhar a família, porque possíveis resultados insatisfatórios, especialmente em casos de aplasia. Acompanhamento, segmento estreito com audiometria, eletrofisiologia, linguagem para confirmar benefício sustentado. Quando o implante não é viável, o implante coclear não é viável, existe a opção do implante de tronco encefálico. Não só inviável nos casos de aplasia, de não resposta ao implante coclear, aí o implante de tronco passa. Aqui é uma cirurgia bem mais complexa, um risco muito maior e uma resposta auditiva de discriminação muito menor do que o implante coclear. Então, se tiver qualquer resíduo de resposta coclear, se tiver um órgão coclear possível de ser inserido no eletrodo, a primeira opção que a gente tem é o implante coclear, não o implante de tronco. Mas existem as indicações. Então, ele é considerado quando o implante é contraindicado, o benefício é inadequado ou em malformações graves. Prós e contras. Pode oferecer melhores resultados em deficiências de nervo coclear grave, porém com riscos maiores e troca do dispositivo complexa e às vezes até inviável.
Seleção criteriosa, dificuldades cognitivas, educacionais, tornam a programação e a reabilitação de implante de tronco bem desafiador. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a indicação é restrita apenas a casos de neurofibromatose tipo 2, sendo que essas malformações devem passar por uma avaliação ética institucional antes de serem feitas. Sequência recomendada, então, geralmente, é tentar o implante coclear primeiro, se falhar, avaliar o implante de tronco. Acho que é isso, esse é o último slide aqui, com as indicações definitivas de implante de tronco. Aplasia cócleo-labiríntica completa, otocisto rudimentar, aplasia coclear, aplasia da abertura coclear, que é a ausência daquela saída do nervo coclear em direção à cóclea, aplasia do nervo, né? Ou malformações um pouco mais complexas, mas desde que tenha ausência do nervo coclear. Acho que é isso. Obrigado, um tema difícil, né? Um tema complexo, mas obrigado pelo